Imagine o processo de moer trigo para fazer farinha. O trigo, quando é colhido, é uma planta robusta, mas dentro dele está o grão precioso. Para extrair o que é mais valioso, o grão deve ser separado e em seguida passar por um processo de moagem. Sob intensa pressão, o grão é transformado em uma substância maleável e útil, a farinha, que pode ser usada para nos alimentar. Na vida cristã, frequentemente somos comparados a esse trigo. Assim como o grão é moído, também passamos por provações e tribulações. Essas pressões que muitas vezes nos esmaga têm um propósito: nos transformar à imagem de Cristo e nos tornar mais dependente dele. O processo de transformação pode ser muito dolorido, mas o resultado é eterno. Jesus, em sua carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículo 8 a 11, nos lembra dessa verdade. Ele conhece o sofrimento e a pressão que a igreja enfrenta. As provações que os cristãos de Esmirna estavam suportando, perseguições, pobreza, até possibilidade de morte, era como uma moagem do trigo. Eles estavam sendo pressionados de todos os lados, mas o Senhor encorajou. Sejam fiéis, permaneçam fiéis até o fim. E ele lhes prometeu coroa da vida, a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Jesus também falou à igreja de Éfeso, uma igreja que havia perseverado em meio a muita adversidade, mas havia deixado o seu primeiro amor. Assim como o trigo precisa ser processado e purificado para ser útil, Jesus chamou a igreja de Éfeso a se arrepender e voltar a ser útil ao seu primeiro amor. Lembrando que perseverança sem amor não é suficiente. Eles estavam fazendo coisas certas, mas não com a motivação certa, sem o coração correto. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Apocalipse 2:5. Assim, em ambos os casos, tanto em Éfeso quanto em Esmirna, veremos o mesmo princípio. A pressão, as dificuldades, as provações, permitidas para purificar, fortalecer e moldar o povo. Vamos explorar com mais detalhes na palestra como dividiremos agora, a qual vamos dividir em retenha o primeiro amor e perseverança em meio ao sofrimento. Éfeso e Esmirna. Em Apocalipse 2:1, Jesus é descrito como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Nós vamos ver essa descrição nas cartas das igrejas. Primeiro, descrição de Cristo, elogio e crítica. Elogio quando tem e crítica quando tem. Ou então desafios. Aqui na carta aos Efésios, nós vemos uma descrição de Cristo dessa forma. O que representa? As 7 estrelas representam os anjos ou os líderes das 7 igrejas. E ao segurá-las em sua mão direita, Jesus demonstra autoridade e poder sobre as igrejas e seus mensageiros. Andar entre os 7 candelabros simboliza a presença contínua e ativa de Cristo no meio da igreja. Ele está constantemente presente, guiando, protegendo e observando a cada uma delas. Essa imagem de Jesus como cuidador das igrejas nos lembra que ele mantém a luz espiritual da igreja. E essa luz não cessa. Assim como os sacerdotes cuidavam dos candelabros,
Jesus cuida da sua igreja. Vemos que Jesus está no centro da igreja. Caminha entre os candelabros, observando atentamente a sua igreja. Ele reconhece o esforço e perseverança da igreja de Éfeso, assim como o trigo é reconhecido e selecionado para ser moído. Assim como o grão precisa ser moído para se tornar útil, a igreja de Éfeso também passou por provações e desafios. O elogio. Vamos ler. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aqui nós vamos ter 3 reflexões desse elogio à igreja de Éfeso. Um primeiro, discernimento espiritual. Discernimento espiritual. A igreja de Éfeso demonstrou grande habilidade em discernir falsos mestres, o que mostra a importância de uma vida cristã baseada no conhecimento da palavra. Jesus aprecia essa devoção à verdade. Isso é muito importante para uma igreja. Segundo item, resistência ao sofrimento. A perseverança da igreja, mesmo diante de dificuldades e perseguições, é um exemplo poderoso de como os crentes devem continuar a servir a Cristo, independentemente das adversidades. O sofrimento por causa de Cristo é visto como parte essencial da vida cristã. Ou seja, se somos cristãos, seremos perseguidos. Terceiro, o trabalho ardente e constante. As obras mencionadas indicam não apenas a ação exterior, mas também o serviço sacrificial. A palavra trabalho, usada aqui, transmite a ideia de cansaço, esforço contínuo, indicando que os efésios estavam dispostos a gastar-se pelo reino, e também eles tinham foco correto, se desgastar pelo reino e com o foco correto. Agora vem a crítica. Jesus reconhece o trabalho árduo e a sua perseverança, mas adverte sobre a perda do primeiro amor. A moagem à prensa nos lembra da necessidade de estarmos sempre vigilantes e retornarmos ao que é essencial, o nosso amor por Cristo. A moagem espiritual das nossas vidas, assim como a da igreja de Éfeso, não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre por que fazemos. Jesus caminha conosco, moldando-nos através dos altos e baixos, chamando-nos de volta ao que realmente importa. Quando pensamos em amor, é comum associá-lo a é comum a gente pensar nas características do afeto ou carinho que sentimos por alguém. No entanto, há uma diferença importante entre amor e afeto. Afeto é uma sensação agradável, um sentimento de carinho, proximidade emocional que temos por alguém. Ele nos aproxima das pessoas, mas muitas vezes evita conflitos para manter o conforto ou a harmonia. O amor, por outro lado, é muito mais profundo e inclui responsabilidade. O amor bíblico se preocupa não apenas com o bem-estar momentâneo, mas com o seu crescimento espiritual e sua relação com Deus. Jesus demonstra isso quando exorta a igreja de Éfeso ao arrependimento. Ele não passa a mão na cabeça deles, porque sabe que o erro deles os afasta da comunhão verdadeira com Deus. Amar alguém de verdade significa estar disposto a falar a verdade em amor, mesmo que isso envolva correção.
Amor não é evitar o conflito para manter a paz momentânea. Isso é afeto. Amor é buscar o bem eterno da pessoa. Jesus, sua perfeição, em sua perfeição, nos ama ao ponto de nos corrigir quando necessário. Em nossa vida, temos tendência de confundir o amor com o afeto. Queremos evitar confrontos e críticas. Evitamos a correção a qualquer custo. No entanto, o amor verdadeiro nos chama a ajudar os outros, a crescer em sua fé, exortando-os com amor ao arrependimento quando estão errados. Não se trata de criticar sem cuidado, mas corrigir com graça, para que a pessoa corrigida possa experimentar a transformação que Deus deseja. A graça. O que é a graça nessa correção? A graça é sempre deixar uma porta aberta para o arrependimento da pessoa que está sendo corrigida, para que ela volte arrependida e disposta a mudar. Pela graça, Jesus chama-os. Lembre-se de onde caiu. Estavam em pé e caíram. Arrependa-se. Caminha de volta. Lembra como você fazia antes? Volte. No início, os efésios amavam profundamente a Jesus, e esse amor motivava suas ações, obras e perseverança. Entretanto, com o tempo, esse amor esfriou. Eles continuaram fazendo boas obras, discernindo a verdade e resistindo ao mal, mas a motivação por trás de suas ações havia mudado, tornando-se mais mecânica ou ritualística, se é que a gente pode dizer, e não mais reflexo do amor genuíno por Jesus. Esqueceram quão grande foi o amor de Cristo por eles. Não estavam cheios de toda a plenitude de Deus, que está no amor a Cristo. Paulo orou para que os efésios estivessem alicerçados em amor. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Apocalipse foi escrito por volta de 95, 96 depois de Cristo. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita em torno de 60 a 62 depois de Cristo. Aproximadamente 35 anos de diferença entre as cartas. Quando Paulo escreve a carta, a igreja tinha sido fundada, ela foi fundada por volta de 52 depois de Cristo. Tinha aproximadamente 10 anos. Na carta de Paulo, da carta de Paulo até Apocalipse, temos 45 anos aproximadamente de diferença. No Apocalipse, Jesus chama-os a voltar ao princípio desse amor. Uma reconciliação com base na fé cristã, o amor de Deus e pelas pessoas. Talvez o apóstolo Paulo já tinha visto, notado um indício do desvio do amor de Cristo. Nas notas, veremos que eles perderam tanto o amor por Cristo como o amor pelo próximo. O primeiro amor que Efésios abandonaram se refere ao amor por Deus e, consequentemente, pelo próximo. Jesus fala em Mateus 22, 36 a 40 que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração e o segundo é amar o próximo com a si mesmo. Não conseguimos amar o próximo sem amar a Deus. Do contrário, é afeto. Paulo também os alertou sobre a relação ao próximo.
Ele fala: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito e o convívio da paz. Será que estava faltando humildade? Será que eles não estavam sendo dóceis, pacientes, suportando? E ali já eram os indícios que Paulo os corrige? E se olharmos mais a fundo, será que isso já era um desvio do verdadeiro amor, que é colocarmos Cristo? Fica algo aqui para a gente pensar. Mas nessa linha que nós estamos pensando, é que Jesus está dando a eles um caminho, uma promessa. Jesus elogiou o compromisso da igreja de Éfeso com a verdade e a doutrina, mas os advertiu sobre a perda do amor. O amor que Paulo também destacou como essencial na carta aos Efésios é o que deve alimentar nossas ações e nossa fé. Sem ele, mesmo o trabalho árduo e a correção doutrinária podem se tornar frios e sem vida. A exortação é clara. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. E Paulo em Efésios 5 já havia exortado os crentes a viver como filhos da luz, imitando Cristo em amor. A advertência de Jesus é clara. Sem amor genuíno, a igreja perderia sua luz e sua eficácia no mundo. Hoje não existe mais nem a cidade de Éfeso, nem a igreja. Ambos os textos reforçam que o amor deve ser a base de todas as ações. Amor, não afeto. A árvore é mencionada em Apocalipse 2,7 como uma promessa aos vitoriosos. A árvore da vida foi vista pela última vez no jardim do Éden, representando vida eterna, após a queda de Adão e Eva. E foi bloqueado para que eles não entrassem. Mas por Jesus, a promessa de Jesus é que os vitoriosos terão acesso à árvore no paraíso. Isso simboliza a restauração da comunhão plena com Deus e a vida eterna através da vitória de Jesus Cristo na cruz. Os crentes que colocam sua fé, o seu amor em Jesus, para perdão dos seus pecados, constituem a verdadeira igreja. Eles são aqueles a quem ele promete vida eterna. A árvore da vida, portanto, é um símbolo da vitória final sobre a morte, sobre estar fora da presença de Deus, e aos que vencem por meio de Cristo desfrutarão. Sem amor a Cristo não vai ser desfrutado. Amor, não afeto. Com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. O trabalho do cristão deve ser guiado pelo amor a Cristo. O trabalho do cristão deve ser guiado pelo amor a Cristo. Algumas aplicações aqui nós vamos ver para 5 partes dessa palestra. Primeira aplicação, lembre-se de onde você caiu. Avalie sua vida espiritual. O trabalho que você faz para Cristo tem sido motivado pelo amor ou simplesmente pela responsabilidade? Como Jesus advertiu a igreja de Éfeso, o chamado é para lembrarmos e voltarmos para o nosso primeiro amor. Quando foi a última vez que você e eu, nós fizemos algo para Cristo, simplesmente por amor a Ele e não por obrigação. Pense em uma atividade, um ministério que você está envolvido. O que precisa mudar para que você seja motivado pelo amor a Cristo e não apenas rotina? Retorne ao amor e à prática do início. Jesus pede para voltarmos, nos arrependermos. Reflita sobre a caminhada, sobre o início, como que foi.
Volte, investe tempo em disciplina espiritual, estudo da Bíblia, oração, relacionamento com o nosso Senhor, com amor a Ele, não como uma obrigação. Vivam em amor, como também Cristo nos amou, Efésios 5:2. Por amor a Cristo, as mulheres se submetem aos maridos. Por amor a Cristo, os maridos amam as mulheres como Cristo amou a igreja. Por amor a Cristo, os filhos se submetem aos pais. Por amor a Cristo, os pais não irritam os filhos. Por amor a Cristo, os empregados obedecem aos seus patrões, aos seus senhores. E por amor a Cristo, os seus senhores são fiéis com os seus empregados. Por amor a Cristo, isso nos leva a ser cheios do Espírito Santo. Como está escrito em Efésios 5, versículo aproximadamente 18 até capítulo 6, 9. Priorize o amor por Cristo em cada atividade. Seja qual for o ministério, faça essa atividade no amor a Cristo. Ao desenvolver qualquer atividade, comece orando e pedindo a Cristo que você consiga demonstrar o amor dele. O amor abre corações para a verdade. O trabalho a Cristo perde sua eficácia sem o amor genuíno. O amor, não o afeto. O amor a Cristo traz ordem, o amor a Cristo leva o coração da pessoa a ver onde ela tem que corrigir. O amor a Cristo exorta. Se você está liberando um ministério, se você está liderando um ministério ou pregando a palavra, pergunte-se como eu posso expressar melhor o amor de Cristo através desse ministério. E por último, reacenda seu amor por Cristo. Viva a sua vida no amor a Cristo. Se tem esfriado, pense, reserve momentos diários para orar e buscar a presença de Deus, pedindo que Ele renove o seu coração. Vamos para a igreja de Esmirna agora. Então, a descrição de Jesus, o primeiro e o último que morreu e voltou à vida, claramente relacionado à nossa salvação, claramente relacionado ao que ele fez por nós. Morreu e pagou o preço dos nossos pecados. Elogio. Eles foram fiel mesmo na pobreza e perseguição espiritualmente rica. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei das calúnias daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus elogia a igreja de Esmirna por sua perseverança diante a pobreza e perseguição. A igreja de Esmirna era pobre materialmente porque eles estavam enfrentando perseguições severas por serem crentes, cristãos. Isso podia incluir confisco de bens, discriminação econômica por causa da fé. Historicamente, Esmirna foi uma cidade sob domínio romano, no período em que o livro de Apocalipse foi escrito. Durante esse período, os cristãos sofriam diversas perseguições. Perseguição do imperador Domiciano, 81, 96 depois de Cristo. Posteriormente, sobre outros imperadores, Trajano, Marco Aurélio. Temos também que citar Policarpo, um mártir nosso, da nossa fé cristã, que morreu, um bispo da cidade, foi queimado vivo por recusar negar a fé cristã. E ele foi discípulo do apóstolo João. Sua morte ocorreu por volta de 155 depois de Cristo. Ela estava sob o domínio romano. Continuando agora indo para a terceira fase, desafio, não temos sofrimento que virá, seja fiel até a morte. Apocalipse 2:10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Permita fazer 2 comentários em relação ao diabo.
Um primeiro comentário. Foi permitido que ele lançasse algum deles da prisão. Deus permitiu. Mas Deus tem um propósito. O segundo comentário. Mesmo que ele tenha poder, é um poder limitado. A perseguição, por quê? A perseguição, ela para nós, ela é uma prova da nossa fé. Não somente perseguição, mas sofrimento. Tudo que nos leva à aprovação. Isso, tudo que nos leva à aprovação, precisamos ter grande alegria. Estranho, né? Como vou ter grande alegria em ser preso, perseguido, minha fé em prova? Tiago encoraja os crentes a considerar as provações como oportunidade de crescer em fé e esperança. Assim como a igreja de Esmina, que é elogiada por suportar aflições, os crentes são chamados a ver o sofrimento como parte do processo. Um processo que fortalece a fé e os faz espiritualmente completos. Vamos ler Tiago? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Note no gráfico, na sua tela, prova da fé gera uma perseverança, ela completa leva à maturidade e à integridade, e aí estamos completos. É uma sequência, é uma transformação, é um moer contínuo para que a prova nos leve à perseverança, e a perseverança à maturidade, e a maturidade à integridade. E a prova nos moe, nos tornando puros e limpos. E o que sai, a gente fala, uau, eu preciso mudar isso, 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 isso. Mas também sai coisas boas. Nossa, olha o resultado que eu já estou dando em Cristo. Por quê? Porque nós estamos ficando purificados. Desafios. O desafio é não temer o sofrimento. Como é dito, não tenha medo. Permaneça fiel até a morte. Porque você vai receber a coroa da vida. Vamos falar também rapidamente desses 10 dias. Existem 3 interpretações para esses 10 dias. Um período simbólico, ou seja, aqueles 10 dias representam um tempo relativamente curto de perseguição temporária. Um período literal, são 10 dias de prisão, perseguição. E um período de perseguição um pouco mais longa pelos romanos, ou seja, ondas de perseguições que viriam sobre a cidade. O contexto aqui há uma promessa da vida para aqueles que perseveram nas provações. Tiago também fala dessa promessa. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, como Jesus fala em Apocalipse 2:10. Deus prometeu aos que o amam. Receberemos a coroa da vida, a vida eterna com Cristo. No 11, versículo 11, aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, nós vamos ter aqui 4 explicações. Rapidamente. Primeiro, chamado à atenção espiritual, ouvidos espirituais. Preste atenção. Atenção espiritual. Preste atenção, porque o Senhor está dando uma notícia importante. Recebam, atendam de forma profunda, não apenas como informação a ser escutada, mas algo que vai além dos ouvidos físicos, algo que atende o espiritual. Referência à obediência. Ter ouvidos para ouvir implica atitude de obediência. Aquele que realmente ouvem as palavras de Jesus estão dispostos a obedecer, pôr em prática o que está sendo dito.
responder e seguir. 2. Apelo universal para todas as igrejas. Embora a carta de Apocalipse seja endereçada a uma igreja ou algumas igrejas específicas, o que o Espírito diz às igrejas, mostra que as lições são universais. Não é restrita a uma igreja ou um indivíduo. Jesus está falando a todas as igrejas, incluindo igrejas de diversos lugares e épocas. Relevância atual. A frase ressalta o Espírito Santo continua falando com as igrejas ao longo da história, mesmo nos dias de hoje. A palavra do Apocalipse tem relevância nos tempos modernos, para as nossas vidas hoje. E o chamado à responsabilidade. Ouvir individualmente aquele que tem ouvidos. Sugere cada pessoa é responsável por que ouvir e responder à mensagem. Não é responsabilidade apenas corporativa de uma igreja ou dos líderes. Não, é aquele que tem ouvido. Então traz uma responsabilidade individual. E quarto, a voz do Espírito. O Espírito Santo como comunicador. Ele fala às igrejas, ele comunica a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus ao seu povo. A mensagem ativa. O fato do Espírito Santo estar falando indica que a mensagem de Deus não é apenas um texto, mas é um texto ativo, como a palavra em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e ativa. O Espírito fala às igrejas. Estamos falando agora a segunda parte B do versículo 11. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A interpretação da segunda morte mencionada nesse versículo refere-se à separação eterna de Deus, num lago de fogo, descrito em Apocalipse 20:14 e 21:8. A segunda morte não é física, mas espiritual e eterna, reservada para aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Cristo. No contexto da carta à igreja de Esmirna, Jesus promete que os fiéis, mesmo diante das perseguições e morte física, não experimentarão a segunda morte. Eles estarão eternamente seguros na presença de Deus. Eles estarão eternamente seguros na mão de Deus. Enquanto os que não crerem enfrentarão o julgamento eterno. Tanto Jesus em Apocalipse como Tiago falam sobre perseverança em meio ao sofrimento. Enquanto a igreja Esmirna é encorajada a manter fiel, mesmo diante da morte, Tiago exorta os crentes a verem as provas como forma de amadurecimento espiritual. Ambos os textos compartilham a mesma promessa. Aqueles que permanecerem firmes na fé serão recompensados com a coroa da vida. Desfrutarão da vida eterna com Cristo. A perseverança não apenas resulta em uma fé mais madura, mas também é um caminho para receber uma bênção, a eterna, a coroa da vida. E vamos falar agora do nosso segundo princípio. Fidelidade em Cristo nos livra da morte eterna e assegura a coroa da vida. Fidelidade em Cristo nos livra da morte eterna e assegura a coroa da vida. Novamente eu quero aplicar em 5 partes. Primeiro, perseverança na fé diante das provações. Assim como a igreja foi chamada a perseverar durante a perseguição, Tiago nos ensina a considerar motivo de alegria. Produz perseverança completa que nos leva à maturidade e à integridade. Tiago fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria por passares por essas provas, para que você tenha uma perseverança completa, te leve à maturidade e à integridade. Estou conseguindo ver minhas provações? Você está conseguindo ver as suas provações como oportunidade de crescimento espiritual? Valorize a promessa da vida eterna. Tanto Apocalipse como Tiago nos lembram da coroa.
dessa coroa que vai ser dada como presente, a vida com Deus. Não tema a primeira morte, o corpo físico. Mas pense na coroa que você vai receber. Feliz é o homem que persevera, porque depois de aprovado receberá a coroa. Estamos vivendo com uma perspectiva eterna? Estamos focados nas preocupações temporárias? Como a promessa da coroa pode mudar a minha visão agora, a maneira como eu enfrento as dificuldades? Confie na justiça de Deus. A segunda morte representa julgamento. Está passando por injustiça? Confie. Deus, Ele é justo. E Ele fará justiça. Quando você enfrenta a injustiça, você lembra da promessa da justiça eterna de Deus? Encontre esperança nas promessas de Deus. Encontre esperança na coroa da vida. Encontre esperança no estar com Cristo. Como as promessas de Deus te ajudam a manter a esperança em meio ao sofrimento. Seja fiel até a morte. A última. Jesus exorta a igreja de Esmina a ser fiel até a morte. Isso aplica a nós hoje. O corpo físico não é nada comparado ao que nós vamos receber. Você pode perder a sua vida aqui, o corpo físico, a primeira morte. Mas o que está por vir é muito melhor. Devemos viver de maneira que nossa fidelidade a Cristo não dependam das circunstâncias, nem até da nossa vida. A nossa vida não é nada comparada ao que Cristo tem para nós. Estamos dispostos a seguir a Cristo e permanecer fiel independentemente das circunstâncias? Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.